Saúde em Foco, com Alessandra Vidotto. Doutora Alessandra Vidotto, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Tudo ótimo. E com você? Tudo certo também. Doutora, hoje um programa mais do que especial. Temos um convidado aqui e para falar de um assunto que está em pauta há um tempinho já. Sim. Mas se eu não me engano, a gente não tinha falado sobre isso aqui no nosso programa ainda, que é sobre o TDAH. Sim. Eu estou muito feliz com essa temática, Carol. Fico feliz pela CBN ter aceito esse convite, né, da gente trazer esse convidado tão especial que veio do Rio de Janeiro para cá, gente. Está aqui, né, de forma presencial. E ele conhece o TDAH de uma forma bem íntima, bem profunda. Escreveu um livro e a gente até tem uma novidade sobre isso, né, Carol, que você vai falar. Exatamente. Eu tô com o livro em mãos, inclusive nós estamos ao vivo lá no YouTube, vou até mostrar o livro aqui para vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, que agora a gente tá chique, tá em vídeo também. Corre lá no nosso YouTube, que é @CBN Grandes Lagos. E a gente vai sortear esse livro do Rafael Papa, que está aqui conosco, que se chama Geração TDAH. Eu tô super curiosa para saber um pouquinho mais sobre o tema e também sobre o conteúdo do livro. E é por isso que a doutora convidou o Rafael Papa. Seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Olha, muito obrigado a vocês, muito obrigado à confiança da Alessandra, né? Embora tenha vindo do Rio de Janeiro, se não fosse a sua confiança, eu não estava aqui, né? Então eu agradeço de coração, porque é um tema muito caro ao meu coração, que sou psicólogo e tenho TDAH, né? Sim. Então isso faz parte da minha vida, da minha história. E também muito obrigado a Carol, né, pela oportunidade de estar aqui, toda a equipe técnica, né, e todos vocês, amigos da CBN. Mais uma vez, fico feliz de estar aqui a primeira vez, né? Verdade. Segunda vez, quer dizer, eu falei uma CBN em Salvador, mas foi muito rápido. Mas agora... No CBN Rio Preto é a primeira vez. CBN Rio Preto é a primeira vez. Muito feliz e vamos falar muito sobre TDAH, porque é um tema muito importante. As escolas estão levantando aí muitos índices, né, importantes, interessantes em relação à temática, e a gente tem que conversar bastante sobre isso. Sim. Eu vou apresentar o Rafael e no final eu vou trazer um depoimento meu, tá? Os meus ouvintes sabem que eu sou cientista, que eu fiz toda uma carreira acadêmica, sou terapeuta, então eu tenho algo para compartilhar com todos eles e com quem está nos vendo e depois também vai assistir pelas nossas mídias sociais, e acredito que possa auxiliar também, Rafael. Sim. Então, ele é psicólogo, mestre em comportamento organizacional, administrador, escritor, palestrante em escolas e empresas, e, como eu disse, escreveu esse livro, né, o Geração TDAH, juntamente com o Roberto Nicola, com o subtítulo Como Administrar o TDAH e Melhorar a Saúde Mental. Então, conta um pouquinho pra gente, por favor, como tudo iniciou, e depois você pode trazer, né, um breve resumo do livro. Sim. Compartilha com a gente, por favor, a sua experiência. Na verdade, eu sempre me interessei muito pelo TDAH, porque quando eu fui fazer o curso de psicologia, eu fiz ele tardio, né? Eu tenho 39, eu entrei no curso de psicologia aos 31. Então, durante o curso eu descobri que eu tinha o transtorno, né? E eu não sabia que aquilo havia gerado uma série de consequências, né, de algumas causas. Não querendo utilizar isso como um vitimismo, nada disso. Uma muleta para os meus erros, né? Mas, de fato, a gente vai compreendendo o TDAH, a gente descobre que há um déficit dopaminérgico, principalmente no lobo do córtex pré-frontal, e você tem um déficit dopaminérgico que influencia diversas atividades da sua vida, e muito importantes, como tomada de decisões, memorização, concentração, impulsividade, só isso.
Básico, que rege a nossa vida praticamente, né? Das emoções. Então, isso mexeu muito comigo, porque a gente vai fazendo as pesquisas e descobre que tem de 5% a 8% da população, né? Em pesquisas no Reino Unido, por exemplo, dizem que 30% da população carcerária do Reino Unido tem TDAH. Porque o TDAH, por não ter esse déficit dopaminérgico, que é na testa, né? No lobo do córtex, ele não consegue controlar tanto os seus impulsos. Ele tem um déficit dopaminérgico de fato, que em algum momento ele precisa ser ajustado para que a pessoa tenha uma vida mais funcional. Lógico que não só isso. Existem outras terapêuticas, inclusive a doutora Alessandra faz algumas terapêuticas, que está inclusive no livro, né? Sim. Porque o psiquiatra Roberto Nicola é psiquiatra lá do Grêmio, lá do Sul, e ele é médico psiquiatra integrativo, né? Da medicina integrativa. Então a gente trabalha muito com essas diversas frentes. Então, TDAH é um assunto muito importante porque você pode... 50% das pessoas que têm TDAH têm relacionamentos abusivos com bebida, com comida, com drogas. Descontam nisso? Porque o sistema de recompensa é deficitário de dopamina. Então ele não sabe, de uma forma mais abrupta do que qualquer outra pessoa, ele busca mais o prazer fora do que dentro de si. Deixa eu trazer uma informação rápida para os nossos ouvintes. Quem tem o diagnóstico do TDAH tem uma quantidade reduzida do neurotransmissor conhecido como dopamina, que traz principalmente aquela sensação de recompensa. Então, quando a pessoa gosta muito de mídia social, de internet, a cada like, a cada comentário, então ela vai se sentindo estimulada, entusiasmada, e é aquela sensação de recompensa que o portador desse transtorno tem reduzido. Então, tanto uma quantidade diminuída do neurotransmissor dopamina, como as conexões entre os neurônios também ficam descompensadas. Então, existem estratégias para melhorar toda essa conectividade cerebral, para melhorar, né, essa disfunção. Então, isso é fisiológico, é uma alteração bioquímica, mas, Rafael, eu acredito também que existam muitos portadores portadores funcionais. Não tem alteração bioquímica comprovada por exames, né, por o diagnóstico clínico, mas tem aquela disfunção que a gente conhece no dia a dia, funcional mesmo, por questões traumáticas, questões familiares. Então, existe uma subnotificação do que a gente conhece comportamental, sabe, Rafael, na minha experiência, não só pela subnotificação do diagnóstico clínico mesmo. Você concorda com isso? Concordo. A gente sabe que a pessoa com TDAH ela tem 18% menos de metabolismo cerebral. Ou seja, o seu interesse pelas coisas é muito difícil. A pessoa levanta da cama com uma inércia muito grande. Eu, por exemplo, tenho um enteado, né? Eu percebo nele, ele tem TDAH já diagnosticado desde pequeno. Então a gente vai fazendo aquelas observações e não tem aquele interesse de levantar, aquele interesse de fazer as coisas, de se movimentar. É como você disse, é a molécula o neurotransmissor que faz você se movimentar. E você não tendo isso, você acaba, de certa forma, tendo que gostar muito do que faz. Se você não gostar do que você faz, você já tem um desinteresse natural, né? Então a gente vê na população brasileira, por exemplo, 80% das pessoas fazem o que não gostam. Então, se você tiver TDAH e você não faz o que você gosta, a sua vida, ainda mais se for algo muito detalhista, burocrático, que a gente tem dificuldades nas funções executivas. Então, começar trabalhos detalhados e terminar trabalhos detalhados. Então, é bem complicado mesmo, é muito tenso a questão da impulsividade também. Você se segurar nesses processos por conta dessa ausência dopaminérgica. Por outro lado, também tem pessoas que não têm essa disfunção dopaminérgica, a gente percebe claramente, mas tem os sintomas de TDAH. Por isso que eu acredito muito, e isso já se fala muito nos Estados Unidos,
do próximo DSM você contemplar uma desatenção crônica. Uma desatenção crônica, ou seja, para a gente separar bem o que é... Porque a gente já consegue medir cortisol e GABA. Sim. São dois O cortisol é o hormônio, né, do estresse. Sim. Mas GABA já é um neurotransmissor que eles conseguem quantificar. Mas a dopamina ainda não é possível. Mas é muito grave, porque já existem estudos que trazem, por isso que muitas vezes o desempenho da criança na escola é deficitário, que o tempo de desenvolvimento cerebral é tardio. Então você tem um aluno de 16 anos que talvez tenha um cérebro de 12, 13. Então quando ele olha para aquela matéria, as matérias vão se tornando mais complexas, aquela álgebra, aquela geometria, então isso influencia mais alguns do que outros. Então a gente tem que saber separar muito bem esses 5% da população, que são 10 milhões de brasileiros, né, que tem TDAH, daqueles que não têm TDAH, mas estão com sintomas Sim. de TDAH por conta principalmente da exposição da tela. Com certeza. Porque a gente pode entrar aqui no que a gente chama de geração TDAH, que é o livro, que essa dopamina, eu chamo de dopamina, eu tento ser elegante, dopamina desqualificada. Alguns paraguaia. Porque se você começa, por exemplo, uma criança, se ela está viciada na exposição da tela, você está gerando na criança uma dopamina desqualificada, uma dopamina que não é muito boa. E ao longo do tempo ela vai ficando desatenta, ao longo do tempo ela vai tendo inércia diante das atividades. Então ela tem os mesmos sintomas de alguém com TDAH. Sim. Então é muito preocupante, porque a gente vê muita criança em telas e com os vídeos rápidos, né? Aqueles vídeos super curtos e no 2x. Exatamente. Que a informação vai a milhão, né, Rafael? Informação, como a doutora Alessandra falou, é muito forte as pessoas que têm. Algumas pessoas você, pelo diagnóstico, né, estudando o diagnóstico do TDAH, você percebe claramente da impulsividade, né, daquelas questões mais críticas ali do TDAH, mas outras você vê claramente que é o estilo de vida da pessoa, porque 50% da dopamina está na microbiota intestinal. Então, se o estilo de alimentação tiver precário, se você não estiver fazendo atividade física, 50% da dopamina você perde. Sono sem qualidade. Sono sem qualidade, exercício. Estritamente relacionado com a questão cerebral, com como a pessoa vai ficar no outro dia. A gente já falou tanto sobre isso, né, Carol? É interessantíssimo. As pessoas estão dormindo menos, antes de dormir com a exposição à tela. Então essa dopamina desqualificada, você vai internalizando ela e cada vez mais as pessoas vão tendo esses sintomas. Se 100% da dopamina está na gente, 50% está no lobo, no córtex, 50% está na microbiota intestinal. A má alimentação, sem os probióticos necessários, porque 90% da gente é bactéria, né? E a gente precisa de bactérias boas para que esses neurotransmissores, inclusive a serotonina, a GABA, endorfina, que eles funcionem melhor. Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em algumas coisas, por exemplo, a compulsão alimentar. Então, para mim é um desafio. Então, eu tenho que ir no endócrino, eu tenho que ter um processo de fazer atividade física, mesmo estando um pouco acima do peso, mas está ali fazendo uma atividade, está ali buscando ser funcional, para que você consiga cumprir seus compromissos. Tem um capítulo do livro que me chamou muita atenção, não li ainda, né, só folheando aqui, que você coloca como administrar o TDAH em minha vida. E então é administrável, completamente administrável. Como você falou, você tem a compulsão alimentar, você vai atrás desse problema. E não são todos os problemas que são iguais. O TDAH, ele é diferente em cada pessoa. É um universo interessantíssimo. A doutora Alessandra deve ter de um jeito, eu tenho de outro. A gente fala de espectro, espectro do TDAH. Uhum. O Rossandro Klinge, que é o prefacista do livro, né, também tem de outra forma, porque ele é mais hiperativo, eu sou mais desatento, impulsivo. Então, para cada qual vai se manifestar de cada maneira e terapeuticamente você vai trabalhando essa questão do TDAH. Isso significa o quê? O autoconhecimento dentro dos sintomas, por isso que a classificação é importante. As pessoas dizem, poxa,
Mas é chato você dizer que tem um transtorno, mas a questão não é ter ou não ter o transtorno. A questão é você classificar bem para você saber que tipo de sintoma você vai trabalhar, para você medicar certo. Por exemplo, alguém que tem TDAH e bipolaridade. Porque a chance de uma pessoa que tem TDAH ter outro transtorno é de 85%. Nossa! E de ter 3, 50%. Então eu já vi casos de pessoas com TDAH que tomaram psicoestimulante, entraram no estado de euforia de bipolaridade. E aí, como é que você tira a pessoa? Sim. Aí você tem que primeiro fazer um trabalho de trabalhar a ansiedade, ou estabilizadores de humor para aquela pessoa, né? Meditação, que também libera o neurotransmissor GABA, né? que é esse neurotransmissor que equilibra a parte do humor da pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tratamento. É muito sério essas coisas, essas questões. Você falou duas coisas muito importantes. Primeiro, que o Rossando Klingey fez o prefácio do seu livro, então imaginem, nossos ouvintes, o quanto esse livro é especial. Só te interrompendo, doutora, que o pessoal pode já participar aqui para ganhar esse livro. É só mandar no nosso WhatsApp nome completo e o CPF no 17991341959 e você vai concorrer ao livro Geração TDAH do Rafael Papa com Roberto Nicola. E esse livro que a gente está comentando aqui, tá muito bonito o livro, tô mostrando de novo lá no nosso YouTube. Agora sim, doutora, desculpa te interromper, era só para fazer esse lembrete para os ouvintes que já podem participar. No final do programa, ao meio-dia, a gente vê quem serão os sortudos da vez. Foi ótimo você lembrar do sorteio. É um livro muito interessante. Eu tinha conversado com o Rafael na sexta-feira e não tinha começado a ler o livro. Eu comecei no sábado à noite e eu praticamente terminei o livro em 3 noites, que eu só li à noite. Eu estou com uma série de compromissos. E o que eu gostei muito dele é que ele traz realmente citação, traz o que a ciência fala, que a gente fala tanto aqui no Saúde em Foco, traz a prática, porque quando a gente entende o que está acontecendo, a pessoa está passando por aquela experiência no dia a dia, a gente se conecta e consegue entender que tudo é possível, o que a gente pode fazer para melhorar. Então o livro realmente é muito interessante e fiquem atentos aí para vocês poderem ganhar um também. E a segunda coisa que é muito importante, Rafael, que você disse, é a importância do diagnóstico, de procurar um profissional, porque assim, quando a pessoa entende o que está acontecendo com ela é como se ela tivesse uma oportunidade dela buscar ferramentas para viver de forma melhor, porque a qualidade de vida é extremamente importante. A gente hoje tem que ter qualidade de vida. Então, não existe vida perfeita, não existe 100% feliz, a gente tem desafios, mas a gente pode viver muito bem. E aí eu vou falar rapidamente sobre a minha experiência. Eu fui uma criança hiperativa, não tenho diagnóstico, mas eu tinha todas as clínicas, muito desatenta, demais, com déficit de atenção terrível. E quando eu entrei na minha adolescência para a juventude, eu descobri o yoga e a meditação. E eles mudaram a minha vida. Eu lembro assim nitidamente da diferença que eu comecei a perceber dirigindo. Então, a hiperatividade passou com o yoga e a meditação, mas de forma rápida. E eu sempre fui uma criança, uma pessoa com uma consciência que é estranha de entender, sabe? Eu tenho uma consciência muito grande sobre mim, sobre o meu corpo. E eu sou muito disciplinada. Então, tudo que eu faço, eu me organizo, eu tenho um planejamento de agenda, mesmo com todas as dificuldades. Mas, o que acontece? Eu tinha um déficit de atenção terrível, Carol, terrível. Se eu estava estudando e alguém falasse alguma coisa, se eu estivesse assistindo TV e alguém falasse, no telefone alguém falasse em volta, tudo, e eu ficava muito irritada com aquilo. Porque é difícil eu manter o foco. Então, perder o foco era muito difícil. E aí eu conheci uma outra prática integrativa, que é a barras de Axis. Isso. E aí, hoje eu praticamente não tenho mais sinal de TDAH, mas o que é importante? Mesmo com toda a clínica, Rafael, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu fiz pós-doutorado. Quem faz uma pós-graduação sabe como é difícil escrever. E eu escrevo rápido, eu escrevo bem, eu estava lendo esse livro
sábado à noite, com uma sessão de cinema com 3 meninas em casa, lendo livro. Então, no sábado à noite eu falei, gente, eu não tenho mais clínica de TDAH do déficit de atenção. Eu trouxe isso aqui para vocês entenderem como a gente consegue mudar a nossa realidade. Exato. Então, eu sempre foquei muito no positivo, mesmo com desafios extremos. A gente tem uma outra espectadora aqui, ela sabe de um pouco dos desafios que eu vivi nesses últimos anos, principalmente no ano passado. Mas, gente, a gente consegue fazer a diferença se a gente tiver consciência e entendimento do que está acontecendo. Então, isso é muito importante. Exatamente. Tudo que nos falta é disciplina, né? A pessoa que tem TDAH, é que ela menos tem a disciplina, porque mesmo que você tenha o hiperfoco, né? Engraçado, as pessoas falam muito de hiperfoco no TDAH, mas o hiperfoco é como se o seu cérebro estivesse te devolvendo toda a falta de atenção que você teve. É um contrabalanceamento. Olha como o cérebro é inteligente. Para as coisas que você gosta, para as coisas que você tem interesse, ele meio que te devolve esse processo. Então, é por isso que eu acredito que cada caso é muito específico, de sintomas, de tratamentos, né? De certa forma, eu acredito, por exemplo, eu tenho pacientes de 50 anos, 40 anos, que já estão extremamente desacreditados. Então, eles já colecionaram tantos fracassos que quando ele chega para ser tratado, a gente tem que fazer o protocolo. Muitas vezes o psicoestimulante, né? O Roberto faz essa prática da medicina integrativa, né? Então a gente consegue conciliar com a suplementação para não dar uma carga alta de psicoestimulante para a pessoa, para que você consiga fazer um processo menos invasivo, vamos assim dizer, a pessoa ter um bom resultado. Porque se você, pensa só, uma pessoa de 35 anos, teve a sua vida inteira de começar e nunca terminar. Começar a faculdade e nunca terminar. Começar, nunca terminar. É um looping, né? A vida vira um looping. Então você precisa trazer alguns protocolos, como a medicação, para ajustar essa dopamina. Sim. Né? Para você trazer essa dopamina como eu precisei fazer e faço até hoje. Né? Eu vou diminuindo a minha dopamina, eu vou diminuindo o meu psicoestimulante a partir do momento que eu consigo dominar mais as minhas emoções, mais o meu autodomínio. Mas mesmo assim, eu ainda não sei completamente. Então eu tenho que continuar fazendo. Eu tenho apneia grave, então eu tenho que usar o CPAP, né, para não terminar casamento também. Né, respeitar as pessoas ao lado. E também para o seu bem-estar. No início eu não gostava, mas eu botei a máscara e foi outra coisa, né? Você acorda muito mais produtivo. Tudo você é ajuste. Oxigena o teu cérebro, então é uma coisa fantástica. É quase uma meditação para dormir. Então você acorda muito melhor, muito mais disposto. Então, hoje em dia nós temos algumas medicações que não têm o psicoestimulante, mas também elas fazem efeito mais a longo prazo. Então, a gente tem uma série, por exemplo, crianças, pessoas... Você tem a neuroplasticidade do cérebro. Jogar, por exemplo, fazer malabarismo, hoje já está comprovado cientificamente que você ajuda a aumentar a massa encefálica do lóbulo do córtex, que é onde exatamente você tem um problema da dopamina. Aí, por exemplo, como fazer para uma criança, né, que precisa administrar aquele processo? Em primeiro lugar, para você usar menos o córtex pré-frontal, você precisa estar familiarizado com tudo. Então, se a criança está familiarizada com a rotina, se ela cria um script do início ao fim, como ela faz, que eu tento fazer, nem sempre consigo, e aí eu tenho que me perdoar por isso, que é outro processo para mim emocional. O primeiro processo emocional do TDAH é o auto-perdão, né? Porque a gente consegue melhorar. Sim. Então, é se familiarizar com a sua rotina, porque você usa menos o lobo do córtex para você conseguir executar as coisas que a gente faz na vida, né? Perfeito, muito bom. O papo tá maravilhoso, mas o repórter CBN tá batendo na porta. Rafael, muito obrigada, viu, pela participação. Sei que teremos ganhadores aqui do sorteio, mas quem não ganhar, tem como adquirir seu livro já? Como que tá essa parte? Tem, pode adquirir na diversas plataformas, na Amazon principalmente, né? O livro tá Geração crescendo. TDAH. Geração TDAH, a gente espera que contribua com as pessoas que têm TDAH, que elas se identifiquem e que elas consigam buscar ajuda.
Perfeito. Pessoal, é isso. Muito obrigada, viu, pela Obrigado participação, você. foi excelente. Obrigado a você. E doutora, muito obrigada pela participação em trazer um tema mais uma vez tão interessante aqui para os nossos ouvintes e muito importante. Até semana que vem. Eu que agradeço, Carol, como sempre para mim foi um prazer. Até semana que vem.